Nessa aula, você vai entender como realizar cotações inteligentes considerando o cenário da gestão de milhas, como comparar as opções, demonstrar economia e entregar a melhor proposta para o seu cliente. Bom, qual que é o objetivo dessa aula? Realizar cotações profissionais, comparar os programas de milhas, avaliar as opções em dinheiro e em milhas e demonstrar a economia gerada. Você vai apresentar a proposta de uma forma que aumente muito as suas chances de fechamento, porque você vai entender todo o contexto e encaixar em um formato que não é venda de passagem, é cotação para gestão de milhas. E o que é uma cotação, né? A cotação ela vai muito além da informação de um preço, porque isso tem diversas ferramentas online que fazem isso muito bem, muito rápido. Então, a sua cotação como gestor de viagens, você vai apresentar qual a melhor rota, melhor programa, economia em milhas, qual a economia financeira, quais os benefícios adicionais. E isso melhor para quem? Melhor para o seu cliente, melhor para a viagem que ele quer ter, das experiências que você validou com ele, melhor para o cenário dele. Então, o objetivo não é vender para o cliente, é ajudar ele a comprar melhor através do seu serviço de gerenciamento. Você vai trazer todas as informações para que ele tome a melhor decisão. O seu trabalho é filtrar, tirar as possibilidades que nem seriam possibilidades para ele e apresentar de forma efetiva e que gere alguma economia para ele. Quais são as informações necessárias que você vai precisar para fazer essa cotação? Além das informações básicas de origem, destino, datas, quantidade de passageiro, classe, bagagem e objetivo da viagem. Bom, isso é o básico que a gente precisa saber para fazer uma cotação, independente se é gestão de milhas ou se é agenciamento de viagens. Aqui, o diferencial vai ser você entender isso aqui, ó, objetivo da viagem. Por quê? Sabendo o objetivo da viagem, você sabe se o cliente está com mais critério ou com menos critério. É muito diferente uma viagem de casal ou uma viagem de negócios, tanto para o homem quanto para a mulher. Uma viagem que ele está um mochilão com amigos ou uma viagem em família. A viagem para fechar com o fornecedor mais importante da empresa ou para palestrar em um evento com 40 palestrantes. Então, tudo isso vai ter as nuances diferentes para que você entenda o melhor formato, a melhor cotação para o seu cliente. Tem flexibilidade em que? Na data, no horário, no aeroporto de origem, aeroporto de destino. Se eu mudo de Goiânia para Brasília, se eu mudo de Guarulhos para Congonhas, para Campinas, e o aeroporto de chegada. Pode ser Miami, Fort Lauderdale, Orlando. O que a gente vai considerar? Quais as opções dos vários aeroportos que tem em Londres faz sentido para esse cliente? Então, entenda como um todo, porque pensando em milhas, se você muda um aeroporto, muda uma data, a diferença pode ser gritante. Compare com os programas de milhas, muda pequenas alterações, o retorno, a economia ou a qualidade do voo pode ser gigantesca. E onde começa a pesquisa? Como você monta isso, né? Da mesma forma que o seu cliente montaria. Início, Google Flights é a principal ferramenta de busca que apresenta já opções de flexibilidade de data, já te sugere alterações de aeroporto, caso faça sentido. Então você começa no Google Flights fazendo uma pesquisa comum, mapeia origem, destino, só origem, só destino. Depois que você já deu uma clareada, já está com uma noção melhor de datas e horários, aí você vai para os programas de milhas. Vamos ver como se comporta essas tarifas na Latam PES, na Smiles, Azul Fidelidade, nos parceiros internacionais, Azul pelo Mundo, American Airlines. Então, você vai explorando. E é bom você entender que cada programa de milhas tem o seu valor de mercado. Latam 26, Smiles 16, Azul 14, e isso oscila, tá? Hoje está assim, amanhã pode estar diferente.
pode influenciar pela quantidade de milhas de CPF disponíveis na conta. Mas isso você vai considerar que o foco da gestão é usar as milhas do seu cliente para emitir. Então você tem que aproveitar as transferências bonificadas, multiplicar os pontos, tem que ser assinante de clube para rentabilizar ainda mais para o seu cliente. Então começa a pesquisa de forma simples, forma Google Flights, mapeia isso. Depois que você entendeu do Google Flights, as melhores datas, rotas alternativas, você testa as principais nos cenários de milhas dos programas que fazem mais sentido. E como que você vai comparar o programa? Porque às vezes você vai perceber que eles têm a mesma rota, seguem o mesmo caminho, a diferença ali de horário, às vezes significativa, às vezes não. Então, pensando que você encontrou rota que as mesmas companhias, Latam, Smiles e Azul, vai fazer. Então, como que você vai comparar? Pô, quantidade de milhas é a primeira comparação. Então, uma vai ter um pouco menos, outra um pouco mais. Mas as outras comparações, taxas. Às vezes a taxa de embarque de uma está mais barata do que a outra, porque o outro está cobrando ali uma taxa de voo embutido, uma taxa de combustível. Enfim, compare as taxas que nem sempre elas são iguais quando se fala de programas de milhas. Regras tarifárias, isso também faz sentido. Por quê? O programa A está cobrando mais caro, mas a tarifa dele é reembolsável e está incluindo bagagem. O B está cobrando um pouco mais barato, mas a tarifa dele não é reembolsável e não tem bagagem. Então, tudo isso faz sentido e é importante analisar. Porque vai fazer sentido para quem? Seu cliente precisa de bagagem? Não está incluindo, então não faz diferença. Ele precisa de bagagem e já está incluindo. Então, todos esses detalhes você olha. Cancelamento, permite. Seu cliente tem o hábito de precisar de cancelar, de alterar ou não. Então, isso tudo é muito importante na comparação dos programas. Porque lembre sempre, eu vou reforçar isso várias vezes, você vai me ver falando sobre isso. Economia não é o objetivo da gestão de milhas e viagens. Economia é pilar base. Sem economia não existe gestão de milhas e viagens. Agora, o objetivo é gerar qualidade, experiência através da otimização de recursos do seu cliente. Ele vai ter melhor com gasto menor porque você aproveita os recursos que ele já gera. Como que a gente compara, né, as tarifas de dinheiro em milhas? O primeiro passo é você entender o valor de mercado de cada milha. E nesse exemplo aqui, que é de uma passagem de Guarulhos para Miami, a passagem em dinheiro no momento dessa pesquisa, ela valia R$ 3.847. E em milhas, ela sairia 123.800 milhas mais 161,50. Qual que é a diferença aqui nesse cenário? Se você for comprar essas milhas no balcão de milhas ou em uma boa promoção de compras no programa da Latam, com as estratégias certas, que não é o momento para falar mais sobre isso, mas você compraria em média de R$ 24,50 a R$ 26 cada 1.000 milhas. Então, se você for vender essa passagem, você vai calcular 123,8 vezes 26 mais 161,50. Agora, se você criou estratégia para o seu cliente para que ele gere as milhas suficientes, que ele tenha esse estoque de milhas aqui e ele faça essa mesma viagem, ele não vai ter pagado nada por esses 123.800 e ele vai pagar R$ 161,50 de taxa de embarque para emitir essa mesma passagem aérea. E nisso você proporcionou R$ 3.685,50 de economia nessa passagem. Então, é nesse sentido aqui o trabalho da gestão de milhas. Aí, esse cliente, ele vai precisar de um transfer, de uma hospedagem, de um passeio ou de alugar um carro, porque alguma coisa ele vai
fazer nesse destino. E você, como gestor de milhas e viagens, deve organizar isso para ele. Ou se certificar que ele não vai precisar. Às vezes ele já tem a hospedagem de algum amigo, algum parente, ou às vezes ele já fechou o Airbnb, ou ele tem uma cota de multipropriedade, mas você precisa ter certeza disso, tanto para garantir toda essa gestão da viagem dele, quanto para gerar lucros a mais dentro da gestão de milhas, quando o seu cliente não tem milhas suficientes e precisa comprar. Você está lá para assessorar e garantir que ele não fique sem esse respaldo. Avaliando parceiros. Às vezes, você pode e deve considerar os programas internacionais, da American Airlines, Air France, KLM, Qatar, Iberia, TAP. Olha a quantidade de milhas que esses programas estão cobrando para fazer a mesma emissão ou rotas parecidas, considerando quebra de trecho. Vai fazer uma viagem para Luxemburgo, vale a pena pegar uma KLM com parada em Amsterdã ou uma TAP com parada em Lisboa, Porto, por exemplo, Qatar com parada em Doha. Então você pode considerar mudar a rota da viagem pensando em economia através dos parceiros internacionais. Mas olha só, nem sempre isso vai fazer sentido. Por quê? Depende do perfil do seu cliente. Tem cliente que, se ele puder fazer stopover em vários lugares, ele vai querer. Tem cliente que não. Então, volta lá algumas casinhas lá. Perfil do cliente, objetivo da viagem, se faz sentido ou não. Porque se não faz sentido o cliente, um stopover em Doha, não faz sentido, na maioria dos casos, você avaliar Qatar. Se não faz sentido o stopover em Amsterdã, para que eu vou olhar KLM? Se não faz sentido um stopover em Paris, talvez não faz sentido a Air France. Pensando nessas viagens muito distantes ali que tem necessariamente paradas nesses pontos. Então, pensando em quebra de trecho, faz sentido olhar dependendo do grau de disponibilidade, de flexibilidade que seu cliente tem. E reforçando ainda sobre os roteiros alternativos, né? Porque nem sempre o voo direto vai ser a melhor opção de economia. E nem sempre o voo direto vai ser a opção adequada para o seu cliente. Na maioria das vezes ele vai querer voo direto. E o seu cliente está em Goiânia e quer ir para Orlando. Ele quer um voo direto? Cara, esquece, não existe essa rota direta. Existem formas de você atender ele. Ele pode sair de Brasília e chegar por Miami, aí tem voo direto. Então quer mudar o destino, eu só quero viajar em voo direto, então saindo de Goiânia não vai ter viagem internacional, vai ter que ir para Brasília. Então considere rotas alternativas e essas quebras de trecho. Então, por exemplo, Goiânia a Orlando. Você pode dividir em Goiânia, Guarulhos, Guarulhos, Miami, Miami, Orlando, Goiânia, Miami, Goiânia, São Paulo, São Paulo, Orlando, São Paulo, Miami, Goiânia, Brasília, Brasília. Então, existem várias alternativas a se considerar para gerar economia para o seu cliente, considerando todos os programas e todas as rotas. Isso é importante. Pensando sempre focado na melhor experiência. Como que a gente demonstra essa economia? Como o cliente vai perceber valor em tudo isso gerado? Depois que você entendeu, fez o planejamento das rotas, achou ali a oportunidade para ele, você já gerou um valor, mesmo não usando milhas, comparando as opções, entregando a melhor opção confortável de voos disponíveis para chegar onde ele quer. Beleza. Aí agora você já economizou o tempo dele. Agora você vai trazer esse plano de milhas para isso. Depois que você emite a passagem aérea, você tem os custos que seu cliente teve. O custo por mil ali, que você vai usar o módulo de gestão de contas para acompanhar o custo do milheiro do seu cliente, porque ele vai assinar clube e eventualmente ele vai comprar alguma quantidade de milhas ou por oportunidade ou por estoque.
E aí você vai ter o custo do milheiro dele aqui. Então, nos clientes que geram muito orgânicos, né, que a grande maioria dos clientes de gestão de milhas, eles vão ter um custo de milheiro muito baixo, R$ 1, R$ 2, R$ 3, que seria o custo de assinatura praticamente. Ou se ele não assina, o que não é recomendado, é importante que todos os clientes de gestão de milhas tenham uma assinatura, nem que seja só na hora de fazer transferência, então haverá custos. Vamos considerar que nesse caso aqui, ele teve R$ 1 o custo do milheiro. Ele deu R$ 800 a taxa de embarque, mais R$ 95 do custo. 895. Deu uma economia de quase R$ 17.000. E economia baseada em quê? Valor pagante. Quanto custa aquela passagem na Latam? Quanto custa na Gol? Quanto custa na Azul? Na American Airlines? Na Qatar? Então, por quê que é o horário? Às vezes o cliente pode falar assim, não, mas eu vi na Trip Milhas, eu vi na MyTrip, portanto, vi na 123, eu vi na Decolar. O que eu falo e o que eu oriento? A gente não baseia economia em intermediário. E esses portais são portais intermediadores. Então, não faz sentido você basear a economia gerada em um intermediário. Você trabalha com segurança para o seu cliente e você faz emissão direto no programa da companhia aérea, não através de parceiros intermediadores. Então, nesse sentido, você pode calcular sem nenhum ressentimento direto no programa da companhia aérea. Porque às vezes está aqui 18 mil na companhia aérea, mas está 12 mil no portal XYZ e você gerou 10 mil de economia. Você gerou 12, porque no portal mais barato estava lá. Não, porque não é só economia, também é segurança. Então, o parâmetro é dados oficiais diretos da companhia aérea. Na apresentação da cotação, precisa ter as principais informações e a que seu cliente de fato quer ter. Então, dados da viagem, qual a companhia aérea, os horários, o programa de milhas que a gente vai utilizar para resgatar as milhas dele, quantidade de milhas necessárias, a taxa e a economia estimada. Então, por exemplo, você vai emitir essa passagem aqui para Orlando, vai gastar 190 mil milhas e vai ter R$ 1.600, que são 2 passageiros, vai economizar X. Então, no final, o seu cliente ele quer saber o que ele vai usar, o que vai sobrar, o que ele gastou, que dia que ele vai. Então, na tomada de decisão, é bom isso aqui. E às vezes, na apresentação da cotação, você já traz isso para ele, eu fiz a quebra de rota, não foi legal, coloquei direto, mudei o aeroporto de origem, você tem aqui a opção 1, 2 e 3. Na minha visão de gestor responsável pelas suas viagens, aqui a opção 1 é a melhor para você, você vai ter um custo um pouco mais alto comparado à opção 2, mas mesmo assim atende a todos os requisitos aqui, sua família vai ficar tranquila, você está num voo, não vai ter um horário ruim de chegada nem de saída e a oportunidade de usar a sala VIP na conexão X, por exemplo. Isso é uma apresentação completa, uma formalidade completa e profissional para você apresentar a cotação dentro do seu contrato de gestão de milhas. O que são serviços complementares para a gente oferecer, né? Que são aqueles serviços que podem te gerar uma renda maior ou uma economia maior, dependendo da quantidade de milhas que seu cliente tem. Então, ele vai viajar, ele vai precisar dormir em algum lugar, alugar um carro ou um táxi, seguro viagem. Em grande maioria das viagens internacionais é obrigatório e se não for, você precisa implementar isso no cliente, porque ele é necessário. Shipping internacional, provavelmente ele vai precisar. Passeios, transfer. Tá. Hotel. Se ele não tem milhas, você vende para ele o hotel e você rentabiliza um pouco aqui também. Você compra as milhas e vende ou você tem o seu estoque.
Você garante uma economia para ele considerado ao valor do hotel. Aluguel de carro, também você pode vender, pode usar milhas para resgatar. Seguro viagens. Se você não tem cadastro em alguma seguradora de viagem, você faça, tem os parceiros dentro da Travel que pode te ajudar com isso, tem as aulas gravadas que a gente já teve, parceiros de seguros. Agora, dentro da gestão de milhas, você nem sempre vai vender o seguro para o seu cliente, porque ele tem acesso à pólice de seguro gratuita pelo cartão. Desde que ele pague a taxa de embarque com esse cartão, ele tem o direito. Então, você você emitiu a passagem para ele. Ele pagou a taxa de embarque com o cartão que ele tem direito. Você emite o seguro. E aí vai uma questão também. Os seguros de benefício de cartão são daqueles seguros de viagem que, se o cliente tiver um respaldo, ele arca e o seguro reembolsa. Então, se ele precisa ter um seguro mais completo, aí você precisa vender um outro seguro para ele que dá essa assistência, que dá o amparo e ele não precisa de fato desembolsar. Existem cartões que dão chip internacional de cortesia, então o cliente ele pode gerar um eSIM e fluir. Não é dos melhores, mas é aquele eSIM que permite com que seu cliente consiga ter conectividade no aeroporto, às vezes para contactar, chamar um Uber ou para conseguir comunicar com o receptivo que vai fazer o transfer dele. Então, são serviços complementares que o seu cliente pode precisar e você pode vender para eles usando milhas ou não. Às vezes você vai usar a sua consolidadora, uma operadora para fazer um hotel, um transfer, um aluguel de carro, mas que se o seu cliente precise, não deixe que ele compre sozinho, que ele compre no local. Bom, um exemplo prático de situação que você vai encontrar muito na gestão de milhas. Um casal Miami com data flexível. Existe rota com todas essas companhias aqui. Latam sai de Guarulhos, chega em Miami. A Smiles faz rota com voo direto de Brasília a Miami, mas faz de outros aeroportos também. A Azul faz saindo de Campinas, chegando em Fort Lauderdale. Parceiros internacionais, tem a Copa, tem a United que chega, tem a Avianca que chega com conexões também. Então, existem muitas opções para atender a mesma demanda. Onde que seu cliente tem pontos? Onde ele tem milhas? O que dá para fazer? Qual voo que ele prefere? Ele só busca por preço? Ele está disposto a pegar conexão? Conexão longa, conexão curta? Às vezes uma conexão longa serve para a pessoa mais corajosa conhecer um pouco ali da cidade. Uma conexão de 8 horas no Panamá dá para almoçar num restaurante próximo do aeroporto, dá para tomar um café da manhã, dá para fazer um passeio, de repente até um city tour. Então, quem vai fazer isso? Quem tiver disponibilidade para isso, quem tiver interesse para isso. O seu papel não é, como gestor de milhas e viagens, convencer o cliente a fazer, mas ajudar com que ele faça da melhor maneira possível, aproveitando os recursos e gerando economia. Como que você organiza essas solicitações? Dentro do sistema Travel, você faz uma gestão de viagens e de cotações. Por que você faz isso? Para que você possa ter tudo organizado em um sistema, para que você não deixe passar nada batido. Na prática, quando você fecha um contrato de gestão, eu digo que a gestão já tem endereço. Então, o seu cliente ele já tem uma noção das próximas viagens que ele quer fazer. Às vezes, ele já tem certo que vai fazer 2 viagens ali, tem até as datas definidas. E tem um talvez ali, talvez eu vou a Varsóvia, talvez eu vou para São Paulo, talvez eu vou para Nova York. Mas para Miami, Navegantes e Fortaleza já é certeza. Então, quando você inicia a gestão, você faz também essa inclusão das viagens que você vai monitorar dentro do sistema para não passar nada batido. Aí você vai padronizar com as etiquetas, quais que você vai fazer primeiro, quais não, mas é muito importante que você já organize isso.
E o seu cliente ele pode solicitar também, direto do aplicativo que você fornece para ele, se ele colocar lá uma solicitação, vai cair direto para você no seu funil, dentro da Trave, você recebe a notificação. Mas você tem tanto essa via do cliente te solicitar pelo aplicativo, ou de você entender com o cliente em uma call, em uma ligação, e você colocar lá. O importante é um ambiente organizado que você centraliza as demandas de viagem por cliente, por destino, para que você não se perca em nada disso. Quais são os erros comuns que a gente vê por aí e que eu não posso deixar você cometê-los? Pesquisar em apenas um programa. Você se limita a garantir a economia. Ah, mas o meu cliente só tem cliente na Latam, só tem milhas na Latam. Por que eu vou olhar os outros programas? Porque às vezes a economia é muito maior e o seu cliente tem demandas outras de viagens que nessa vai fazer sentido ele pagar em dinheiro através de você, comprar a passagem na sua agência, guardar as milhas dele para a próxima viagem, que seria muito mais vantajosa utilizar aquelas milhas. Mas na prática você só vai ver isso no dia a dia. Mas compare os programas para que você tenha certeza do que você está falando para o seu cliente. Como que você vai falar para ele que a melhor opção é essa, se você não olhou as outras duas óbvias oportunidades? Então, não pesquise só em um programa, olhe em mais programas para você ter essa base. Não comparar dinheiro e milhas também é um erro comum, porque tem algumas raras exceções que o voo em milhas vai estar mais caro que o dinheiro. Mas como assim mais caro se as milhas são orgânicas? Lembre, milha tem valor de mercado. Compare o custo das milhas, o valor das milhas, para saber se aquela é uma boa oportunidade. Independente se seu cliente não está pagando por aquelas milhas, elas valem dinheiro. Então, se a milha está valendo muito dinheiro ali e não está uma boa oportunidade, por que não vender essas milhas e comprar a passagem no dinheiro pagante direto na companhia aérea? Então, avalie esses cenários que pode ter boas oportunidades escondidas ou maquiadas de boas oportunidades também. Então, a comparação, o conhecimento, o histórico vai fazer sentido. E aí, nesse sentido, eu digo um outro erro comum: ignorar consolidadoras e operadoras. Porque, às vezes, aquela emissão difícil de milhas para fazer, que a tarifa não está batendo, não está legal, nem quebra de trecho, nem mudança de programa, a consolidadora pode ser a alternativa que te garante uma condição melhor ou o mesmo valor, só que em condições de pagamento favorável. Então, não considerar consolidadora e operadora é um erro comum de gestão de milhas. Ah, mas gestão de milhas não tinha que ser tudo em milhas? Não, porque o trabalho é gestão de milhas e viagens. Você não garante só economia, você garante que a viagem aconteça da melhor forma possível, otimizando recursos. Às vezes, essa viagem, o melhor foi não usar milhas, porque vai usar numa próxima. Não considerar flexibilidade, esse também é um erro. E às vezes o cliente ele diz que não tem flexibilidade e você não considera. E isso é um erro, porque se você coloca para o cliente que ele ir um dia antes, à noite, ou mudar de Campinas para Guarulhos, de Guarulhos para Campinas, a economia vai ser gigantesca. Pode fazer muito sentido. Eu já vi isso acontecendo na prática em demandas minhas também. Então, por exemplo, o cliente não tem flexibilidade. E se você traz uma mínima flexibilidade que vai impactar muito no bolso dele, ele pode criar essa flexibilidade. Então, isso não significa que o cliente falou não tem flexibilidade, você vai apresentar 3 propostas para ele. Tenha certeza que a oportunidade é muito boa. E tenha muito claro o que para você ou para o seu cliente é o muito boa. Porque mudar de Campinas para Guarulhos para economizar R$300 não vai ser legal. Porque o custo para isso talvez já bate R$300. Talvez o seu cliente não tenha esse tempo para fazer esse deslocamento. Mas se a economia for equivalente a R$1.300, já muda completamente o cenário. Se ele mudar o aeroporto, ao invés de pegar uma conexão, ele vai pegar um voo direto, e isso muda.
Então, faz sentido considerar a flexibilidade, mesmo quando o cliente diz que não tem flexibilidade. Só para você ter essa noção que se a vantagem é muito alta, cria-se a flexibilidade. Não registrar a cotação também é um erro. Dentro do sistema Travel, você pode ter múltiplas cotações dentro da mesma solicitação de viagem. Às vezes você está com um cliente de gestão de milhas que quer ir para a Disney ano que vem. E aí ele, às vezes, está ansioso e te mostra as oportunidades que ele tem. Talvez você vai fazer várias cotações da mesma viagem até, de fato, conseguir a emissão dela. Só que, sem o registro, como você vai ter certeza se é a melhor? Com o registro, te ajuda até a argumentar. Você cotou 180 mil milhas, 170 mil milhas, cotou de novo 150 mil milhas, 110 mil milhas, aí depois 130, 170, pô, tá aumentando, vamos fechar, o cliente fica indeciso, de repente baixou 125, você já tem, subiu, baixou, você, ó, tá ficando perto, a tendência de subir e não baixar vai ser alta. Esse histórico de cotação pode te ajudar a fechar negócios mais rápido. Então, registre as cotações que você enviar. Se não vale a pena registrar, talvez não valha a pena nem enviar. Pense nisso. Propostas desorganizadas. Não tem um padrão de proposta. Às vezes eu mando print, às vezes eu mando PDF, às vezes eu mando digitado. Padroniza a proposta. Não é por 3 minutos que você não vai fechar esse cliente. Às vezes é por desorganização que você não vai fechar esse cliente. Então, eu quero mandar por escrito. Então, tenha um padrão de escrita, sempre com o negrito, o maiúsculo, isso. Então, tenha uma comunicação mais clara. E, não, mas eu vou mandar PDF. Então, mande sempre o PDF. Então, quanto mais padronizado e organizado você for, mais a sensação de confiança e de credibilidade seu cliente vai ter. E a gente está num mercado de confiança e de credibilidade. Como que a Travel pode te ajudar nesse segmento, toda essa jornada, né? Você registra as solicitações de viagens do planejamento completo, você registra as demandas do seu cliente através dele mesmo, se ele puder. Você gerencia as cotações. Samuel Rodrigues tem 4 solicitações. Para uma delas já foi 6 cotações, não fechou nenhuma. Para outra foi 2 e ele fechou. Então você tem isso organizado. Você organiza os clientes dentro da Travel. Você cadastra as estratégias do seu cliente, que o sistema ele te entrega automação e te mostra a compatibilidade da promoção que saiu do universo de milhas com o seu cliente. E aí o seu papel vai ser executar. Porque você já planejou, já cadastrou, já listou. O sistema ele faz a análise para você e te fala, essa promoção é para Samuel, essa aqui não. Você pode compartilhar as propostas, gerar os bilhetes, gerar o orçamento dentro da Travel para você poder enviar para o seu cliente. Ou até mesmo as promoções do universo de milhas. Saiu lá, promoção do cartão Elo. Você pode clicar para compartilhar, vincular, obviamente, ao seu WhatsApp e encaminhar direto para ele. Você pode até editar a mensagem para não ser só que padrãozinho, formal demais de um sistema para mandar para o seu cliente. Você tem os campos para registrar as observações, tanto observação do cliente quanto observação da viagem. Registra a observação do cliente, registra a observação da viagem. Você centraliza as informações tudo em um ambiente só que você acessa tanto via site como via aplicativo também para agência. Você pode ter esse acesso facilitado. Então, concluindo aqui, o que a gente viu nessa aula? Como realizar cotações mais profissionais dentro do universo de gestão de milhas, como comparar os programas, como demonstrar economia, como apresentar propostas organizadas e como usar o sistema Travel ao seu favor, centralizando todas essas informações em um único ambiente, facilitando para que você gere mais valor ao cliente com toda uma entrega absurda que você vai fazer, pensando o nível de planejamento, de automação que você consegue ter pelo sistema e de entendimento do seu cliente. E outra,
você não somente entende o seu cliente, mas você usa um sistema parametrizado para que você não esqueça do entendimento que você teve do seu cliente. Então você, além de entender o cliente, você precisa não esquecer os detalhes que o seu cliente gosta, o seu cliente quer fazer e vai usar nas próximas viagens. Então, se você multiplica isso por 50, por 60, por 150, por 200, fica muito difícil você organizar sem ter um método, sem ter um sistema, você tem um lugar, um ambiente que te ajuda com todos esses dados. E a Travel está aqui disponível para que você faça isso. Então você vai entender também que a cotação bem feita, ela não vende só a passagem, ela entrega, ela é o elo do planejamento com a execução, através de uma cotação. Ele é um documento que registra que você entendeu o perfil dele, você entendeu o objetivo da viagem dele e você trouxe isso em valores, que ele precisa daquele voo, que ele é a melhor opção, que dentro do cenário de milhas dele, aquela é o melhor custo-benefício, que vai aproveitar X e Y, que ele usa o cartão X, ele pode aproveitar a sala VIP na ida, por exemplo. Então, a cotação bem feita de forma profissional, segundo o método de gestão de milhas, resolve a passagem, resolve a hospedagem, resolve os horários. Ela é de uma forma assertiva o suficiente para gerar confiança e melhorar o seu fechamento sem ter que ficar em um processo longo de retrabalho. Claro que existem várias variáveis, mas enfim, essa é a maneira de conduzir a cotação até o fechamento dentro da gestão de milhas e nos vemos na próxima aula.